Urgente, a Ucrânia preparou um mega-ataque para o Kremlin. Um drone que vai vingar-se por todos. Putin e Gerasim ficaram arrepiados. No Salão Oval reinou pânico. Washington meteu-se numa grande confusão. Kiev entrou em força e esmagou Moscou. Destruição relâmpago do inimigo. À linha da frente abriu-se mesmo no coração da Federação Russa. O exército de Putin não conseguiu cumprir a missão. Kupiansk respondeu com força. Os russos estão a passar fome. A guerra consumiu tudo. A Europa fez o impensável. Tudo isto no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, as tropas russas não sabem onde se esconder. O drone de ataque ucraniano SP-2 sai à caça. Esta fera feroz pode largar uma bomba aérea FAP de 100 kg diretamente sobre as posições dos mercenários de Putin. O perigo veio de onde os ocupantes menos esperavam. A tecnologia ucraniana atinge o inimigo abaixo da cintura. O Kremlin nem sequer consegue avaliar a força do golpe. Chegou a hora do acerto de contas. Não perca, a seguir na reportagem, os primeiros detalhes sobre as missões de combate do nosso drone. O pior pesadelo da Federação Russa, ou melhor, a razão pela qual já não dormem, do novo drone de ataque ucraniano FP2. O FP2 é utilizado para atacar a retaguarda dos russos. Também pode transportar uma bomba aérea adaptada como ogiva. Além de suas funções principais, este equipamento também pode ser utilizado para transportar uma bomba aérea, que é um tipo de armamento lançado por aeronaves militares. Essa bomba pode ser adaptada para servir como ogiva, o que significa que ela passa por modificações técnicas para se encaixar e funcionar corretamente na ponta de um míssil ou projétil, tornando-se responsável por causar danos ao alvo durante operações militares. Ou seja, este drone pode atingir alvos de forma bastante eficaz, porque a FAB-100 é, por exemplo, a principal bomba da época da Segunda Guerra Mundial, a bomba mais produzida em massa. E, ao mesmo tempo, consegue atingir alvos com grande precisão. A informação sobre a utilização de drones é confirmada tanto pelos ocupantes como pelos próprios militares ucranianos, que mostram o seu trabalho contra o inimigo nos territórios do Donbass. A marcação ao FAP indica o caráter fragmentar explosivo do engenho, destinado a atingir alvos desprotegidos e pouco protegidos. O FP2 pode atingir tanto alvos estacionários como, em certos casos, alvos móveis. E isto é um ponto muito importante, porque, por exemplo, é possível atingir lançadores de mísseis Iskander quando estes explodem na posição. A empresa ucraniana Faypoint apresentou o drone de ataque FP2 na classe Midstrike. Este repete o design do drone de longo alcance FP1, que é utilizado para atingir alvos na retaguarda do exército russo. Pelo que parece, este modelo possui a envergadura da asa que é um pouco menor do que a de outros modelos utilizados anteriormente, o que pode afetar ligeiramente a sua performance em determinadas situações de voo. O seu alcance, por sua vez, permanece nos 200 km, o que significa que consegue cobrir distâncias consideráveis, mas ainda assim apresenta algumas limitações em relação a equipamentos de maior porte. É precisamente nesta área que se encontra a maior parte dos armazéns e centros logísticos que desempenham um papel fundamental no apoio ao exército e às operações que ocorrem na linha da frente. Estes centros são responsáveis por garantir o armazenamento, a distribuição e o fornecimento contínuo de suprimentos, munições, equipamentos e outros recursos essenciais, assegurando que as tropas tenham tudo o que precisam para manter a sua capacidade operacional e responder rapidamente às necessidades do campo de batalha. Por isso, esta zona de impacto é muito importante. Os fabricantes oferecem um sistema tanto com uma plataforma de lançamento clássica e estacionária, como numa versão móvel para rápida implantação, disfarçada como um caminhão militar comum. Observa-se que o custo relativamente baixo e a disponibilidade de drones, em combinação com uma ogiva pesada, permitem à Ucrânia compensar, em certa medida, a escassez de sistemas de mísseis de alta precisão. O armamento utilizado aqui é um drone, que opera de forma semelhante a um drone FPV, ou seja, um drone de visão em primeira pessoa. Isso significa que ele possui uma câmera instalada a bordo, permitindo ao operador enxergar em tempo real tudo o que está à frente do drone, como se estivesse vendo pelos próprios olhos do equipamento. Dessa forma, o operador consegue identificar o alvo com clareza antes de realizar o ataque, analisando cuidadosamente o ambiente e garantindo que o drone atinja o objetivo com alta precisão. Essa tecnologia proporciona maior controle e eficiência, tornando o uso do armamento mais seguro e eficaz, já que o operador pode tomar decisões informadas antes de acionar o ataque.
Os especialistas chamam a atenção para o facto de, devido à baixa altitude de voo e ao grande número, os drones conseguirem contornar ou saturar os sistemas de defesa antiaérea do exército russo, o que em certas situações pode ter um efeito melhor do que os ataques dos complexos de mísseis HIMARS. Neste momento, Washington está a tremer. Foram divulgadas conversas secretas e acordos confidenciais dos americanos com o Kremlin. O chão debaixo dos pés de Trump está prestes a desabar. A situação virou-se contra a Casa Branca. Kiev assumiu o controle de tudo. A Ucrânia está a virar o rumo dos acontecimentos a seu favor. Será que a Wolf vai conseguir recuperar tudo? O mundo prendeu a respiração. Então, para que lado acabará por pender o Zewa e será que a vergonha fatal se tornará o ponto de partida para recusar a aliança com Moscovo a todos os níveis? A todos os níveis. Sobre isto já a seguir. O enviado especial de Donald Trump, Witkoff, é um diplomata extremamente pró-russo. Já há muito que circulavam rumores de que Steve estava de Moscovo, onde comia cheburek ao pequeno almoço com grande prazer. Mas agora, a publicação Bloomberg divulgou a transcrição da conversa entre Witkoff e o conselheiro de Putin, Ushakov, que teve lugar em 14 de outubro. O americano sugeriu diretamente ao lado russo que se adiantasse à Ucrânia e falasse com Trump antes do seu encontro com Volodymyr Zelensky. O amigo de Donald deu aos russos dicas sobre as palavras certas para encontrar o caminho até ao coração do presidente americano. Witkoff joga completamente do lado da Rússia e oferece estratégias e os seus serviços, colocando-se ao máximo ao serviço da Rússia e, em torno de Trump, construindo castelos muito estranhos, fantasmas e conceptuais contra a Ucrânia. Bem, pelo menos esta história tornou-se pública. Esta fuga é um dos escândalos mais sonantes no círculo de Donald durante o seu segundo regresso ao gabinete oval. Os especialistas políticos ficam surpreendidos com a forma como os russos manipulam os americanos. Nas conversas telefónicas, é precisamente o Ushakov quem parece ser o profissional que, por exemplo, sem qualquer problema, conta a Witkoff que a Rússia, para agradar a Trump e mostrar o seu apreço por ele, chegou ao ponto de abdicar da realização da cimeira russo-árabe como um esforço de manutenção da paz. Mas isso é mentira, porque foram os líderes dos países árabes que se recusaram a ir a Moscovo, pois começaram a orientar-se antes de mais para Trump e só depois para Putin. No entanto, Ushakov apresenta a derrota da diplomacia russa com toda a calma ao inexperiente Witkoff, como um gesto de boa vontade por parte do Kremlin. E há muitos episódios deste tipo nestas conversas. A fuga sensacional de informação deveria ter provocado mudanças de pessoal no círculo de Trump, mas o presidente americano surpreendeu os jornalistas com a sua aparente indiferença. Todos os métodos servem, garantiu Trump. Isso é algo comum, entende? Ele precisa vender para a Ucrânia e precisa vender a Ucrânia para a Rússia. É exatamente isso que o negociador faz. Em meio ao escândalo, Trump enviou Witkoff a Moscou para negociações e seu novo representante, Driscoll, de volta para contatar o lado ucraniano. Segundo Donald, não há prazo para Zelensky assinar o acordo quadro agora. Mas, segundo afirmam os analistas, os EO continuam a pressionar Kiev. O 47º presidente dos Estados Unidos não se opõe a encontrar-se com Zelensky, mas só depois de este assinar o documento necessário. Entretanto, os meios de comunicação afirmam que os diplomatas ucranianos conseguiram resistir e rezer pelo menos 3 pontos do documento, escrito e traduzido por Dmitriev Witkoff. E Daniel Driscoll, durante a sua primeira visita à capital ucraniana, assegurou aos militares ucranianos que eles inevitavelmente sofreriam uma derrota. Os russos, como já disse várias vezes, desde o início não tinham intenção de cumprir nenhum plano, mesmo que os 28 pontos russos tivessem permanecido completamente inalterados. Porque o objetivo deste plano não é congelar a guerra russo-ucraniana, nem pôr fim à guerra russo-ucraniana. O objetivo deste plano, elaborado pelos russos, é ganhar tempo. E para não permitir que Trump imponha agora mais sanções contra a chamada Federação Russa. Na Casa Branca já receiam que o Kremlin possa recusar completamente o plano de paz renovado. Agora é interessante ver como vai terminar esta viagem de Stephen Witkoff a Belokamen, com o que o vão presenciar e que prémios vão entregar ao seu regimento de admiradores do círculo de Trump. De repente, uma onda de alarme varreu as regiões russas. As autoridades locais vão receber mensagens do Kremlin, que mais parecem bilhetes de despedida do regime. As forças ucranianas mudaram drasticamente a dinâmica da frente. Ataques súbitos aéreos destruíram a base da defesa russa. As capacidades aéreas de Moscou estão a desaparecer diante dos nossos olhos. Parece que a máquina russa começou a desmoronar-se.
e os detalhes de como exatamente a Ucrânia virou a situação no material a seguir. Os principais alvos militares e energéticos da Rússia estão sob ataque. Numa única ofensiva, os russos perderam uma fábrica de reparação de aviões, uma empresa de produção de drones, um terminal petrolífero, uma refinaria, um sistema de defesa antiaérea S-400 e, para coroar, a cereja no topo do bolo. O avião experimental a laser A-60, que a Rússia estava a tentar reproduzir, já não existe. E, infelizmente, realmente não vai conseguir fazê-lo. Os habitantes de Tagarrog assistiram a este clarão. Naquela noite de terça-feira, teve mesmo muito quente para o ar. Especialmente na zona da fábrica de reparação de aviões Beriev. A empresa especializa-se no desenvolvimento, produção em série, modernização e reparação de aviões anfíbios e complexos de aviação de uso especial, nomeadamente dos aviões de detecção e controle radar de longo alcance A-50. Além disso, na fábrica de aviões, realizam-se grandes reparações de aviões da aviação russa e a modernização dos bombardeiros estratégicos portadores de mísseis Tu-95 MSM. Junto à empresa, encontra-se também a principal base de testes desta fábrica, o Aeródromo Militar Tagarrog Sul. Aqui guardam-se unidades Aras, da tecnologia de aviação russa. Mais precisamente, guardavam-se unidades raras da tecnologia de aviação russa. Na base aérea foi atingido um avião A-60, ou, como também é chamado, laboratório voador. A aeronave destinava-se a testar armas laser. É um desenvolvimento soviético. O projeto foi desenvolvido nos anos 1970 como parte da estratégia de criação de armas laser anti-satélite da URSS. O avião distingue-se por uma corcunda específica. É precisamente aí que está instalada a unidade laser com uma potência de 1 megawatt. Segundo o plano, este laser podia ou bloquear os dispositivos ópticos dos satélites inimigos ou até danificar a sua matriz e outros equipamentos. Após o colapso da União Soviética, o projeto foi congelado. Mas os russos ressuscitaram-no e durante vários anos tentaram dar nova vida. Aproveitavam também para ameaçar o mundo inteiro com armas inovadoras. Esta mensagem é destinada a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, sem distinção de origem, cultura ou crença, pois é dirigida a todo mundo. Apenas 2 destes aviões foram desenvolvidos na União Soviética. Por isso, a destruição de um deles não é apenas um duro golpe para as ambições de Putin, é devastador. Os russos já não conseguirão recriar o seu laboratório voador, e os patriotas Z também sabem disso. Abriste proteção? Recolocação? Não, nunca ouviram falar. Em breve fará 4 anos desde o início da SVO. Os cortes idiotas da internet não ajudaram nem contra os UAVs inimigos, controlados inclusive por sistemas de comunicação via satélite, nem contra as filmagens feitas pelos habitantes locais dos momentos dos impactos. Provavelmente, uma medida eficaz teria sido a recolocação dos aviões da região, que está quase todos os dias sob ataques de UAVs inimigos. Agora, o fato de terem sido ataques de drones não é nada certo. No Estado-Maior ucraniano foi declarado que para os ataques a alvos estratégicos russos foram declarados drones Baraks e mísseis de cruzeiro Neptune. Então... Durante o ataque a Taganrog também foi atingida a empresa de fabrico de drones Molnia Atlant Aero. No local foram registrados incêndios, segundo informam os militares. Mas não foi só Taganrog. Explosões foram ouvidas em massa na região de Krasnodar. Os ataques atingiram o terminal petrolífero de Cheskariz, em Novorossiysk, e a refinaria de Tuapse. Em Novorossiysk, foram danificados petroleiros e uma das plataformas de lançamento do sistema de defesa aérea S-400, segundo escreveu o Estado-Maior. O grau dos danos causados está a ser esclarecido. Uma armadilha dura para Putin. O ditador de Kupiansk já registrou como vitória uma área que está sob controle das forças armadas da Ucrânia. Os soldados russos voltaram a envergonhar-se, Moscou está a chorar. Os nossos revelaram a tática do inimigo e mostraram aos ocupantes quem manda aqui. Isto tem mesmo de se ver. O trabalho filigranado dos nossos que faz o sangue gelar nas veias. Depois disto, o inimigo tem medo até de olhar na direção de Kharkiv. Será que se estão a preparar para sair? Já a seguir, vamos falar sobre isso.
Mais uma mentira da propaganda russa apanhou os próprios russos na armadilha das suas declarações. Eu não posso, no nosso programa, mostrar certos gestos ou dizer determinadas palavras, mas percebo que hoje é preciso, mais uma vez, mandar o Putin seguir o rumo do navio russo. Pelos vistos, a alta liderança da Federação Russa esqueceu-se de tomar os comprimidos certos. Sonharam que as suas tropas bloquearam 15 batalhões das Forças Armadas da Ucrânia e que controlam completamente Kupiansk, na região de Kharkiv. Sobre isto, o chamado chefe do Estado-Maior, Gerasimov, informou durante a visita do homem do bunker a um dos postos de comando. Ao Agrupamento Oeste, que é uma das divisões regionais utilizadas para organizar e classificar as áreas de acordo com suas características geográficas e administrativas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia desmentiu as declarações do Kremlin, explicando que na cidade e nos seus arredores continuam a decorrer operações de contra-sabotagem e ações especiais para localizar e eliminar grupos de sabotagem e reconhecimento do inimigo. Neste momento, os ocupantes russos estão apenas nos arredores e as coisas para eles estão a correr muito mal. Não vou dizer que a situação lá é fácil e que hoje, bem, está simplesmente cor-de-rosa. Não, hoje as forças de defesa estão a ar. Estão a fazer um grande esforço para levar a cabo as ações necessárias, bloquear o inimigo, não lhe dar a oportunidade de se infiltrar mais e, na verdade, expulsá-lo das posições táticas que os russos conseguiram conquistar um pouco antes. E isso está a acontecer devagarinho, pouco a pouco, mas estamos a empurrar o inimigo para fora de Kupiansk. A liderança russa está deliberadamente a espalhar tais declarações. Em primeiro lugar, tentam mostrar aos russos que supostamente têm conquistas na Ucrânia para justificar as suas perdas. A sua economia está a cair no abismo, mas eles querem provar que está tudo a correr conforme o plano. Sobre isto fala Yuri Fedorenko, comandante do 429º Regimento Independente de Sistemas Não Tripulados, Achilles. O segundo objetivo do Kremlin é pressionar os ucranianos. Declarações semelhantes aparecem no espaço informativo da Ucrânia. E são precisamente os ucranianos que podem ser enganados se não analisarem a informação. O terceiro objetivo é influenciar Donald Trump, que não percebe os detalhes. Ainda no Alasca, Putin convenceu Trump de que iria conquistar todo o Donbass e Kupiansk. Por isso, agora o Kremlin faz passar desejos por realidade. A direção de Kupiansk continua a ser um ponto complicado no mapa da Ucrânia. Na própria cidade, as forças de defesa conseguiram travar as unidades ofensivas do inimigo e impor-lhes combates urbanos intensos. O inimigo sofre enormes perdas e não consegue avançar para além dos arredores. Entretanto, as forças ucranianas continuam gradualmente, passo a passo, quarteirão a quarteirão, a empurrar os ocupantes de volta para o seu território. Neste momento, os grupos de assalto russos em Kupiansk estão praticamente cortados do abastecimento terrestre, da logística terrestre. A logística é assegurada através de drones pesados. É importante notar que os russos utilizam a tática de infiltração com pequenos grupos de assalto de até 3 pessoas, acumulando forças e, consequentemente, tentando posteriormente tomar o controle da logística e da localização das forças de defesa da Ucrânia. Além disso, os ocupantes utilizam a tática dos chamados ataques de bandeira. Ou seja, quando um grupo de 2 ou 3 pessoas corre para uma determinada zona de Kupiansk, que se encontra na zona cinzenta, ou seja, território que não é controlado por nenhum dos lados, eles hasteiam a bandeira tricolor russa, filmam isso e apresentam como se fossem dados de controle objetivo, como se já controlam diretamente este bairro de Kupiansk, localizado na região de Kharkiv, com as tropas de ocupação russas. Neste momento, quase que a principal tarefa de ambos os lados é cortar ou dificultar ao máximo a logística. Apesar de todas as situações difíceis, das condições meteorológicas e da falta de pessoal, os defensores ucranianos lidam com isto de forma magistral. A Europa está mais preocupada do que nunca. O Kremlin prepara-se para expandir a guerra e o próximo alvo pode ser precisamente a UE. Urgentemente, ao longo das fronteiras da Rússia e da Bielorrússia, há blindados e militares. As decisões são tomadas de imediato. Na Europa, está a ser lançado um novo formato, o Schengen militar, e as empresas de defesa passam para um regime de produção ultra rápida. Será que, no fim de contas, conseguirão cortar as asas ao Kremlin? Contamos tudo na reportagem já a seguir. O perigo vindo do Kremlin está cada vez mais próximo. A União Europeia prepara-se para enfrentar Putin. Perto das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, os países da NATO estão a concentrar armamento e tropas.
Ao mesmo tempo, os eurodeputados estão a trabalhar seriamente no Schengen militar. Temos de mostrar a Putin que a Europa já não é sinónimo de impotência, nem a democracia de fraqueza. O Schengen está a ser preparado em estreita cooperação com a Aliança Atlântica. Bruxelas está a tomar medidas decisivas. Entre elas está o plano de modernização do complexo industrial de defesa. A Comissão Europeia anunciou os prazos e apresentou um novo pacote de medidas para a mobilidade militar. Isto permitirá ao exército europeu deslocar-se rapidamente pelo território da União Europeia, sem enfrentar burocracia excessiva, especialmente em caso de uma possível ameaça por parte da Rússia. Na indústria de defesa, seremos fortes se formos industrialmente independentes, autônomos e menos fragmentados. A Ucrânia é uma aliada. O país terá acesso à logística de defesa. Queremos expandir os corredores de mobilidade militar na Ucrânia. Isto seria uma garantia de segurança, o que significa que poderíamos prestar apoio mais rapidamente, caso fosse necessário. Antes de mais, é necessário modernizar a infraestrutura e simplificar o procedimento. Digitalizar o processo e aumentar o financiamento. Um dos principais problemas para os países da União Europeia continua a ser garantir o transporte rápido de tropas para potenciais zonas de combate. Podemos responder a estas ameaças de forma simétrica ou assimétrica. Temos todo o arsenal de instrumentos à nossa disposição. Neste momento, a ameaça para os Estados Bálticos mantém-se. E, em caso de uma escalada repentina, por exemplo, o exército francês terá de percorrer cerca de 1.500 km para chegar em auxílio dos aliados. Apesar das unidades ligeiras conseguirem deslocar-se relativamente depressa, o equipamento pesado exige muito mais tempo e preparação. Atualmente, as pontes, estradas e caminhos de ferro europeus não estão adaptados para o rápido deslocamento de tanques, soldados e cargas militares. No caso do transporte do oeste para o flanco leste, os tanques podem ficar presos em túneis, na burocracia complicada, e as pontes podem não aguentar a passagem destes veículos. Com a experiência da guerra da Federação Russa contra a Ucrânia, a União Europeia tem dado uma atenção significativa à modernização das infraestruturas críticas. As rotas de transporte serão adaptadas aos padrões de dupla utilização, para que possam servir simultaneamente necessidades civis e militares. Em particular, o papel do Schengen militar é fundamental para reforçar a defesa do flanco leste, sobretudo para os países Báltico e a Polónia. Tudo depende da nossa posição, se conseguiremos dissuadir o inimigo ou se o vamos encorajar à agressão. Mas nem todos veem o perigo vindo da Rússia ou simplesmente tentam fechar os olhos à realidade, mantendo uma ligação estreita com o ditador do Kremlin, Putin. Estamos a falar de um programa de armamento para o qual teremos de gastar tudo até ao último cêntimo. E isto diz respeito a toda a Europa. Pelas declarações de vários líderes influentes, fica perfeitamente claro que eles querem iniciar uma guerra. A Alemanha está a ajudar a Ucrânia de todas as formas possíveis para equipar as forças armadas com sistemas de mísseis de longo alcance, bem como a organização da produção conjunta no nosso território. Já há vários meses que estamos a trabalhar intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de armamento de longo alcance. O exército ucraniano está a ser equipado com esses sistemas. Acordámos não discutir os detalhes publicamente, pois consideramos que a parte russa não deve estar informada sobre o nível do nosso apoio militar. Posso apenas dizer que estamos a fazer tudo o que é possível para equipar o exército ucraniano, com os sistemas de armamento com o alcance necessário. E a quantidade desses sistemas irá aumentar nas próximas semanas e meses, se for necessário. Até a produção desse tipo de armamento na Ucrânia. O orçamento militar da União Europeia está previsto aumentar para mais de 17 mil milhões de euros. No total, para modernizar pontes e túneis e para colocar totalmente em funcionamento 4 corredores para fins militares, são necessários pelo menos 100 mil milhões de euros. As palavras de Putin não são de confiança, tendo em conta a experiência da Ucrânia. Não há necessidade de inventar nada e formar opiniões sobre a Rússia com base nessas invenções. Não há necessidade de criar uma imagem de inimigo a partir da Rússia. Estavam inventando histórias de que a Rússia queria atacar a OTAN. Você ficou completamente louco, não é? Burro, como esta mesa? Quem teve essa ideia? Isso não faz sentido, entende? Loucura canina. Enquanto o ditador mente abertamente aos jornalistas, os eurodeputados exigem exercícios conjuntos regulares e testes de resistência. Eles querem que a União Europeia siga o exemplo da OTAN, para que as forças de reação rápida possam responder prontamente à agressão do Kremlin. De repente, os bolsos dos russos estão mais vazios do que nunca. Putin levou as pessoas praticamente à fome. Os alimentos tornaram-se agora um luxo. A guerra consumiu tudo.
O descontentamento na Rússia está a crescer, mas no Kremlin limitam-se a encolher os ombros e lançam um novo monstro fiscal. Parece que começou, o país está a deslizar rapidamente para o ponto de ruptura. O Kremlin gasta milhares de milhões em mísseis e tanques, enquanto aos russos comuns restam dívidas e medo. Tudo sobre isto, não peca a se ver. Na Rússia está a preparar-se mais uma reforma fiscal. E o seu principal objetivo já é claro. É preciso mais dinheiro para o orçamento. E, como não há muitos sítios de onde o tirar, quem vai pagar é a população. O dinheiro vai para a defesa e segurança, ou seja, traduzindo do burocratês para russo, para a guerra e para a luta contra quem pensa de forma diferente. O governo confirmou o aumento do IVA para 22%, e esta medida deverá trazer ao orçamento mais de 1 trilhão de rublos já no primeiro ano. A formulação soa cautelosa, otimização da carga fiscal. Na realidade, é o aumento do preço de praticamente tudo que os cidadãos compram. A batata, isto é simplesmente uma catástrofe. Já nem me permite comprar couve outra vez. E a batata agora, isso é mesmo um problema. O frango, pá, isso então é de filme e eu mais. Já nem há frango, quanto mais peru, nem vale a pena falar. E peixe, isso então já vai nos 500 e por aí fora. Eu confesso-me à batata. Por que a batata está tão cara? A Rússia entra em 2026 numa situação em que os rendimentos reais da população caem pelo 5º ano consecutivo. E o nível de pobreza só aumenta. Cada vez mais famílias russas queixam-se de que não têm dinheiro suficiente para os produtos básicos. Se não fossem as crianças, eu teria morrido de fome. Honestamente. Eles não vão deixar você fazer nada. Quem abrir a boca será rapidamente silenciado. O que o nosso governo sabe fazer. As autoridades estão tentando provar que os chamados bens socialmente significativos não ficarão mais caros. No entanto, na economia russa não existem segmentos isolados. Se aumentam os impostos para as empresas e serviços, a logística, a embalagem, o aluguer e o equipamento também ficam mais caros. Isto reflete-se nos preços finais, mesmo daqueles que deveriam permanecer estáveis. Isto, infelizmente, vai ter impacto, claro. O juro é um imposto sobre a pobreza. São as avós que o pagam. E também, simplesmente, as empresas A rentabilidade das pequenas empresas já é baixa e o aumento do IVA será mais um fator de risco. Para alguns, será óbvio. Aqueles que conseguirem vão transferir os custos para os consumidores. Aqueles que não conseguirem vão sair do mercado. Um golpe sensível, para não dizer mais, é dado pelas novas alterações ao pequeno e médio negócio, que ficará sem uma série de benefícios que estão em vigor neste momento. A fatia das despesas militares no orçamento atingiu valores recorde e cada novo mês exige mais fundos. Os economistas alertam que, neste cenário, até ao final de 2026, o país pode enfrentar simultaneamente uma inflação elevada e uma diminuição dos rendimentos. Para a população, isto significa um aumento da pobreza, para a economia, a ausência de desenvolvimento. O mais engraçado é que os funcionários ainda afirmam que as alterações apresentadas ao governo beneficiarão a economia, pois darão ao Banco da Rússia a possibilidade de baixar a taxa de juros de referência. Antes de mais nada, esperar que qualquer aumento de impostos, em princípio, possa colocar a economia numa trajetória de crescimento mais elevada é simplesmente absurdo. A ironia é que o aumento do IVA é apresentado como uma medida necessária. Mas para aqueles que vivem à beira da pobreza há muito tempo, esta é mais uma confirmação de que o sistema estatal foi concebido dessa maneira. Os mais vulneráveis são os principais patrocinadores do orçamento. Neste momento, estamos preparados para tudo. Eu estava com você, Darina Gutskauer. Ainda mais notícias infernais no nosso próximo episódio. Entretanto, não se esqueçam de subscrever e deixar um gosto. Até à próxima!